Um monograma real, 2 letras entrelaçadas em fios de ouro num lenço de seda fina, repousa agora na lama negra e gelada da Turíngia. Esse tecido, que outrora enxugara lágrimas de alegria de uma princesa nos salões dourados de Roma, agora serve apenas para abafar os estertores de uma mulher que o mundo decidiu apagar. O luxo não passa de um sudário que ignora a si mesmo. Buchenwald, agosto de 1944. O ar não tem mais o cheiro dos pinheiros mansos do Quirinal, nem o perfume delicado dos jardins da Vila Policena. Ele fede a carne queimada, suor rançoso e terror puro. No meio desse matadouro organizado, uma silhueta cambaleia. Ela não usa mais uma tiara, mas um número de identificação de prisioneira. No entanto, na curvatura de suas costas, na dignidade do seu silêncio, subsiste o brilho de uma estirpe milenar. Mafalda de Saboia, filha de rei, não passa de uma sombra entre as sombras. Como uma mulher cujo sangue corria nas veias de todas as cortes soberanas da Europa pôde terminar seus dias no Barracão 15, sob bombas aliadas, amputada em condições atrozes e devorada pela gangrena? O destino é um monstro cínico. Ele tomou esse ícone da elegância, essa mãe dedicada, e a lançou sem remorso na boca do lobo nazista. Esse mesmo nazista que ela cruzara em recepções diplomáticas, esse Hitler que, na intimidade de seus acessos de fúria, a chamava de a carniça negra da família real italiana. Dizem que o poder protege, que os títulos são armaduras. É uma mentira de cortesãos. No jogo cruel de alianças e traições, Mafalda era apenas uma carta que se rasga quando a partida se torna perigosa demais. O silêncio dos muros do campo é hoje a única testemunha de sua agonia solitária. Longe dos seus, longe de tudo. Antes de descobrir o horror que se escondia por trás desses sorrisos de fachada e como a traição substituiu o protocolo, junte-se ao nosso círculo para não perder nada das verdades que a história oficial prefere calar. Em 19 de novembro de 1902, Roma segura o fôlego. Nas salas frias e esmagadoras do Palácio do Quirinal, o tempo parece parar. As parteiras se agitam sob o olhar severo dos ancestrais, cujos retratos fixam o vazio. Mafalda nasce, é a segunda filha, um nascimento que no cálculo frio das dinastias é uma decepção para os que esperam um herdeiro homem, mas uma oportunidade para aqueles que já veem nela uma moeda de troca diplomática. Seu pai, Vítor Emanuel III, é um homem de metal e poeira. Pequeno na estatura, quase minúsculo em seus uniformes vastos demais, ele compensa o porte com uma obsessão doentia pelo controle. Passa as noites classificando moedas antigas, fugindo da realidade de um país instável para se refugiar no frio do bronze e da prata. Para ele, o mundo é uma coleção de objetos que se organiza. Mafalda será uma de suas aquisições mais preciosas. Sua mãe, a rainha Helena de Montenegro, é o único foco de calor nessa gaiola de pedra. Mulher de fé e caridade, ela cria os filhos com uma ternura que destoa sob os tetos pintados. Desse amálgama de aço paterno e veludo materno, nasce uma criança singular. A Itália de 1902 é um reino adolescente, uma nação jovem que brinca de ser grande entre impérios seculares. Unificada há pouco tempo, busca desesperadamente seu lugar em um concerto europeu que já começa a desafinar seus violinos. Mafalda cresce nessa atmosfera de grandeza frágil. Ela não é como suas irmãs. Ri alto demais, faz perguntas que incomodam os preceptores, olha para os empregados com uma humanidade que o protocolo proíbe. Ensinam-lhe piano, a história dos tratados, a postura do busto, mas, acima de tudo, ensinam-lhe o silêncio. Ela logo compreende que seu corpo não lhe pertence. Pertence à casa de Saboia, à nação, ao futuro marido que a razão de Estado acabará por designar. Ela vê suas tias e primas desaparecerem rumo a tronos distantes como sacrifícios necessários no altar da geopolítica. O sangue real é um veneno lento. Oferece tudo, exceto a liberdade de escolha. Os jardins do Quirinal, tão magníficos sob o sol do meio-dia, nada mais são do que os muros de uma prisão de segurança máxima. Enquanto a pequena princesa corre entre as colunatas, o mundo exterior racha por todos os lados. Os tronos que se acreditavam eternos começam a tremer sob os golpes das revoluções e dos nacionalismos. Os pactos secretos são assinados com tinta invisível. O que Mafalda ignora, enquanto ajusta seu vestido de renda para um retrato oficial, é que o fio de ouro de sua vida será em breve cortado pelo arame farpado. A armadilha já está se fechando sobre esta criança do século,
e cada passo que ela dá em direção à idade adulta a aproxima um pouco mais de uma traição que ninguém, nem mesmo seu próprio pai, poderá deter. Ela pensa que entrará para a lenda através de um casamento glorioso. Ela entrará pela porta do inferno. Mas, por enquanto, o palácio está calmo, e a princesa ainda sorri, ignorando que seu nome já está inscrito na lista de condenados do novo mundo que se anuncia. O século XX avançou sobre a Europa com a arrogância de um novo rico convencido de que o abismo não existia mais. Nas capitais, a eletricidade afugentava as sombras dos boulevards, os primeiros automóveis barulhavam sob as janelas dos ministérios e as casas reais continuavam a trocar alianças como quem move peões em um tabuleiro de seda. Era um mundo de aparências monolíticas, construído sobre fundações que a erosão já corroía em silêncio. É nesse cenário de teatro, onde cada sorriso esconde uma ambição e cada reverência um cálculo, que Mafalda de Saboia aprendeu a se tornar mulher, ignorando que o esplendor de seu nome seria, um dia, sua sentença de morte. Sua infância não foi uma sucessão de jogos inocentes, mas um aprendizado rigoroso da representação. Entre os muros esmagadores de Roma e o frescor enganoso das residências de verão, a pequena princesa vivia em uma gaiola dourada. O castelo de Racconigi, no Piemonte, era seu refúgio favorito. Lá, por trás das fachadas imponentes, o protocolo afrouxava momentaneamente seu abraço de ferro. Mafalda corria pelos jardins com sua irmã Jolanda, mas mesmo naqueles momentos de liberdade aparente, a sombra da coroa pesava sobre cada passo. Os tutores lhes contavam uma versão filtrada da história, uma epopeia de sangue azul e conquistas, enquanto o mundo exterior já começava a rugir. O que distinguia Mafalda não era sua beleza, mas uma agudeza psicológica quase perigosa para o seu nível social. Ela não era uma criança fútil perdida entre rendas. Possuía aquela capacidade rara, quase subversiva, de olhar além dos uniformes e das librés. Seus biógrafos notariam mais tarde, com uma fascinação misturada ao pavor, que ela conhecia o nome de cada doméstico, perguntava sobre suas famílias, seus lutos e suas alegrias com uma sinceridade que incomodava os cortesãos, acostumados a tratar o pessoal como um mobiliário. Em um universo onde a distância entre a realeza e o resto da humanidade era um dogma absoluto, Mafalda quebrava os códigos apenas com sua humanidade. Ela ouvia, ela observava, aprendia a ler os rostos como quem decifra uma partitura musical, uma habilidade que lhe permitiria sobreviver às intrigas de palácio, mas que nada poderia fazer contra a barbárie industrial dos campos de concentração. Sua educação foi uma faca de dois gumes. Dominava o italiano, o francês, o alemão e o inglês com uma facilidade desconcertante. Nas cortes europeias, essas línguas eram a moeda de troca dos segredos de Estado. Sua paixão pela ópera e pela música clássica não era apenas um passatempo de moça de boa família. Era sua maneira de disciplinar as emoções, de manter a cabeça fria onde outros cediam à histeria. Pois Mafalda compreendera muito cedo que o poder não se compartilhava. Ele era gerido com uma frieza cirúrgica. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, a paisagem que ela conhecera não passava de um campo de ruínas fumegantes. Os impérios austríaco, russo, alemão e otomano haviam se volatilizado, varridos pelo vento da história. As monarquias sobreviventes não passavam de vestígios, instituições sitiadas pela fome, pela raiva e pelo surgimento de novas ideologias radicais. A Itália, embora vitoriosa no papel, sangrava. O Tratado de Londres não cumprira nenhuma de suas promessas. Essa traição, que seria chamada de vitória mutilada, tornou-se um abscesso purulento no coração da nação. Um ressentimento que os demagogos logo transformariam em combustível para o ódio. Mafalda tinha então 20 anos. Ela via seu pai, o rei Vítor Emanuel III, afundar em uma melancolia suspeita. Ouvia os sussurros nos corredores do Quirinal sobre aquele ex-jornalista, Benito Mussolini, que prometia restaurar a grandeza de Roma pela força dos punhos e das camisas negras. Em outubro de 1922, enquanto a marcha sobre Roma fazia estremecer os paralelepípedos, a princesa assistia impotente à demissão moral da monarquia. Seu pai, o homem das moedas antigas, acabara de entregar as chaves do país a um marginal de província. A velha ordem acabara de assinar sua própria sentença de morte, sem sequer perceber. Foi nesse clima de fim de reinado disfarçado de renascimento que as negociações para seu casamento começaram.
A Casa de Saboia, sentindo o chão fugir sob os pés, buscava desesperadamente consolidar alianças com o que restava da aristocracia alemã. O nome de Filipe de Hesse, apelidado de Filipe da Cia, começou a circular pelos salões. Neto do Kaiser Frederico III e bisneto da Rainha Vitória, ele era o arquétipo do príncipe europeu, cultivado, esteta, mas carregando um legado que logo se acorrentaria ao destino mais sombrio da humanidade. O namoro deles não foi um idílio de contos de fadas, mas uma transação elegante. Havia certamente uma afeição real, um reconhecimento mútuo entre dois seres que compartilhavam os mesmos códigos, mas a sombra da política nunca os abandonava. Ao aceitar Filipe, Mafalda não se casava apenas com um homem. Ela selava um pacto com uma Alemanha que já começava a tratar suas feridas com o veneno do nazismo. Ela ainda não sabia, mas cada beijo trocado com o príncipe de Hesse era um passo a mais em direção ao barracão 15 de Buchenwald. A armadilha estava armada, e a princesa avançava nela com a graça de uma condenada que ainda ignora o peso do carrasco. Em 23 de setembro de 1925, o Palácio Real de Racconigi incendeia-se com uma luz que parece querer desafiar os séculos. É o auge da mentira aristocrática, uma encenação onde cada farda galonada e cada adorno de diamantes mascara a fragilidade de um mundo em suspensão. Mafalda de Saboia, aos 22 anos, avança em direção ao altar. Ela não é uma noiva trêmula, mas uma mulher de uma determinação gélida, que compreendeu que seu destino é uma missão. Ao se casar com Filipe de Hesse, ela não busca a fuga, mas um parceiro. As testemunhas da época descrevem uma alquimia rara, onde a corte esperava um contrato frio, descobre uma ternura autêntica. Filipe vê nela uma inteligência que o ultrapassa. Uma coluna vertebral moral que ele acabará por trair. Ela encontra nele um homem de cultura, um esteta capaz de compreender os silêncios de uma princesa. Os salões se enchem com o farfalhar das sedas e o tilintar das medalhas. É brilhante, é esplêndido. É o último grande baile antes que as trevas rasguem a toalha da mesa. O casal se instala na Alemanha, no Palácio de Kronberg, uma residência de arenito escuro encravada nas florestas de Frankfurt. É ali, entre muros carregados de história e jardins impecáveis, que Mafalda se torna mãe. Ela dá continuidade à linhagem. Maurício em 1926, Henrique em 1927, Otto em 1931 e Elizabeth em 1932. Mais tarde, a pequena Elsa viria para completar esse quadro de uma perfeição suspeita. Mafalda não é uma mãe de retrato, distante e empoada. Ela mergulha na carne e no sangue da maternidade, mas sem nunca fechar os olhos para o mundo. Pois, por trás das cortinas de veludo de Kronberg, a Alemanha começa a cheirar a enxofre. Enquanto a alta sociedade se perde em cortesias, Mafalda observa. Ela vê os rostos mudarem, os olhares endurecerem. Lê a imprensa com a precisão de um analista militar. Sente, com aquela intuição de presa que sempre a caracterizou, que o monstro está nascendo. O mal não surge com chifres, ele chega com promessas de redenção e o estrondo das botas no calçamento. Janeiro de 1933. Adolf Hitler é nomeado chanceler. A Alemanha, humilhada pelo Tratado de Versalhes, devorada por uma inflação que transforma cédulas de dinheiro em combustível, lança-se nos braços desse tribuno de gestos mecânicos. Berlim se ilumina com tochas. O ar vibra ao som dos metais e de cantos de ódio disfarçados de hinos nacionais. Em Kronberg, a inquietude de Mafalda torna-se uma queimadura diária. Ela não pode mais se calar, ela não quer mais se calar. Vê as camisas pardas desfilarem e reconhece por trás do espetáculo a promessa de um matadouro. Mas o verdadeiro drama de Mafalda não está na rua, está na sua própria cama. O veneno nazista infiltrou-se nas veias de seu marido. Filipe de Hesse não compartilha de seus temores. Pelo contrário, ele é fascinado pela força bruta. Para esse aristocrata destituído de seu poder real pela República de Weimar, o nacionalsocialismo é a escada que lhe permitirá subir novamente ao trono da influência. É a vaidade dos poderosos que causa sua ruína. Filipe não espera 1933 para se sujar. Já em 1930 ele se filia ao partido nazista, o NSDAP, e não para por aí. Junta-se às fileiras da SS, a Ordem Negra de Heinrich Himmler, trocando sua elegância principesca pelo pano preto da morte. Ele se torna a sombra que circula entre Roma e Berlim. Filipe de Hesse é o intermediário ideal, o sangue azul que serve de aval moral para os marginais de botas.
Ele facilita os apertos de mão entre os dois ditadores, tecendo o nó corrediço que logo sufocará a Europa. Mafalda assiste a essa metamorfose com um horror crescente. Os relatos da época descrevem cenas de tensão insuportável dentro do palácio. Ela tenta tudo, argumenta, implora, alerta o marido. Esses homens não são aliados, são predadores. Grita para ele que o caminho que ele trilha é um beco sem saída pavimentado de cadáveres. Mas Felipe está surdo, está embriagado com essa nova importância lisonjeado por Hitler, que usa seu prestígio como um troféu de caça. Mafalda se vê sozinha, uma princesa de sangue real encurralada entre um marido que vendeu a alma e um regime que odeia tudo o que ela representa. Ela tem razão antes de todo mundo, e é precisamente por isso que não lhe perdoarão nada. A armadilha está agora fechada, e a escuridão que se abate sobre a Alemanha prepara-se para devorar a luz de sua própria casa. Felipe de Hesse pavoneava-se pelos corredores do poder, embriagado por essa ilusão de grandeza que apenas os medíocres e os vaidosos acalentam. Ele acreditava ser o arquiteto de uma nova ordem, o mediador indispensável entre dois monstros. Um homem de Estado esculpindo o futuro entre Roma e Berlim. Mas, enquanto polia suas medalhas e assinava pactos com o diabo em nome de uma relevância política recuperada, Mafalda sabotava os próprios alicerces desse edifício de lama. Ela não se contentava em desaprovar no silêncio abafado de seus aposentos. Ela agia. Sob os dourados de Kronberg, outra realidade tomava forma, mais perigosa, mais nobre. Mafalda transformava sua rede de influência em uma rede de fuga clandestina. Judeus caçados, opositores silenciados, almas em surces cujo único crime era existir, batiam à sua porta invisível. Ela fornecia passaportes, liberava fundos secretos, sussurrava as palavras certas nos ouvidos ainda humanos para arrancar vidas da máquina de morte. Ela não buscava a glória dos livros de história, buscava não perder a própria alma nesse naufrágio coletivo. O coragem é, muitas vezes, uma questão de discrição, mas a discrição nazista é uma astúcia de predador. A Gestapo não era cega. Era simplesmente paciente, saboreando o instante em que poderia fechar suas mandíbulas na garganta da monarquia. Atrás de cada cortina de veludo, em cada salão de chá da alta aristocracia, olhos frios registravam seus menores movimentos e suas palavras mais fugazes. Nos arquivos de Berlim, o dossiê Mafalda engrossava, enegrecido por um ódio cirúrgico. Não se falava dela com o respeito devido ao seu cargo, mas com o desprezo reservado aos traidores. Era qualificada como perigosa, pouco confiável, um parasita no seio do eixo. Então, surgiram aquelas 5 palavras, lançadas pelo próprio Hitler em um de seus acessos de fúria obsessiva, palavras que selaram seu destino como um prego entrando em um caixão de carvalho. A mais astuta das italianas. Não era um elogio vindo do Führer. Era uma ordem de liquidação adiada, uma nota marginal no atestado de óbito de uma mulher que ele considerava um obstáculo biológico à sua hegemonia. Ela era a falha na armadura da aliança, e Hitler não gostava de falhas. O tempo acelerou, vomitando seu lote de tragédias com a regularidade de um metrônomo. 1935. A Etiópia sangra sob os gases italianos enquanto o mundo olha para o lado. 1936. A Espanha torna-se o laboratório da morte europeia, um ensaio geral onde a Itália e a Alemanha testam a solidez de suas correntes. 1938. O Anschluss engole a Áustria em um silêncio de catedral. Uma cena que Mafalda observou de Kronberg com um horror que já não se dava ao trabalho de esconder. Ela via as democracias ocidentais se curvarem diante do lobo em Munique, esperando comprar uma paz que era apenas uma agonia prolongada. Uma covardia paga a preço de ouro. Então, setembro de 1939. A Polônia é devorada em poucas semanas. A cortina se levanta para o ato final. Mafalda tem 36 anos. É mãe de 4 crianças cujo futuro evapora na fumaça dos canhões, esposa de um homem que vendeu sua honra por um uniforme preto e inimiga íntima de um regime que não tolera matizes. A guerra não era mais uma ameaça distante. Tornara-se o ar que ela respirava. A Itália, num primeiro momento, jogou a carta da prudência hipócrita, trajando-se com uma não-beligerância de fachada. Mas o cheiro de sangue e a promessa de uma partilha fácil de despojos foram fortes demais para Mussolini. Em junho de 1940, convencido de que a vitória alemã era uma formalidade, ele lançou seu país na fogueira. Para Mafalda,
Esse momento foi o toque de finados. Ela não via conquistas gloriosas, via o abismo. Sentia que o pacto de sangue entre seu pai e o Dulce, entre seu marido e o regime nazista, era uma corda que acabaria por enforcar a todos, sem distinção de título ou fortuna. A guerra tem essa maneira cruel de despir os seres, de retirar as camadas de protocolo e conveniências para revelar a nudez dos covardes e a solidão dos justos. Antes de descobrir como a princesa passou da sombra protetora dos palácios para a luz crua dos interrogatórios da Gestapo, junte-se ao nosso círculo para não perder nada da queda dos ídolos. O verão de 1940 foi para muitos o momento em que a realidade do horror tornou-se impossível de ignorar, mesmo por trás dos muros mais espessos. Mafalda de Saboia via-se agora exposta, não mais aos flashes dos fotógrafos da imprensa social, mas ao olhar predador daqueles que, em Berlim, esperavam um instante propício para destruir a casa de Saboia. Ela estava sozinha. Seu marido era um servo do mal, seu pai um cúmplice por omissão, e ela uma princesa cuja astúcia logo não seria mais suficiente para mascarar o fato de que se tornara um alvo prioritário. A armadilha esperava apenas um passo em falso, um estalo na aliança para se fechar definitivamente sobre aquela que ousara acreditar que a humanidade poderia sobreviver na corte dos monstros. O abismo que ela pressentira não estava mais sob seus pés. Ele começava a sugá-la. A França caíra em poucas semanas, uma carcaça de prestígio devorada pelas lagartas dos Panzer. Londres não passava de uma fornalha sob as nuvens da Luftwaffe, e, enquanto o céu desabava, Benito Mussolini, empoleirado em sua sacada no Palazzo Venezia como um ator de província embriagado pelo próprio papel, prometia aos italianos uma vitória rápida, uma glória fácil, um império de papelão. Mafalda ouvia essas vociferações com aquela expressão de mármore que os cortesãos temiam, uma mistura de tristeza infinita e desprezo soberano. Em público, ela era a perfeição do protocolo, uma máscara de seda. Mas no segredo dos aposentos, com as raras almas que ainda não havia banido de sua estima, seu veredito caía, seco como o cair de uma guilhotina. Para ela, a Itália acabara de assinar seu suicídio histórico. Ela via o abismo onde a multidão via louros. Compreendia que o sangue dos camponeses italianos iria fertilizar terras distantes apenas pela vaidade de um homem de mandíbula proeminente. Seu marido, Felipe de Hesse, afundava-se a cada dia um pouco mais nas entranhas do monstro. Em 1939, fora catapultado ao cargo de Oberpresidente da província de Hesse-Nassau. Não era mais apenas um título honorário para um príncipe carente de reconhecimento. Era um posto de comando puro, uma engrenagem essencial na gestão administrativa do Terceiro Reich. Ele respirava o ar viciado dos escritórios da Wilhelmstrasse, jantava com carrascos de luvas brancas, acreditava ser íntimo de Adolf Hitler. O Führer o utilizava como um bibelô de luxo, um aval aristocrático exibido para tranquilizar as velhas famílias da Europa. Felipe não percebia que era um refém de prestígio. Pensava ser o arquiteto, era apenas um pedreiro do inferno. O casamento deles não passava de um longo corredor de silêncios e entreditos. Historicamente, reconstituir a intimidade de Mafalda e Felipe nessa época equivale a decifrar sombras num muro de prisão. Não há cartas explosivas, nem cenas domésticas documentadas pelos criados. Eram bem-nascidos demais para a vulgaridade dos gritos. O que restava era uma distância glacial. Felipe escolhia o poder e a nova ordem. Mafalda escolhia a humanidade e a dissidência interior. Ela erguera dentro de si uma fortaleza moral, onde os decretos de Berlim não tinham alcance. Foi nesse espaço de solidão absoluta que ela encontrou forças para se tornar uma santa laica do resgate. Ela não era uma espiã de cinema, não distribuía panfletos escondida. Ela fazia algo melhor. Usava seu nome como um ariete para derrubar as portas da burocracia, usava suas joias para comprar vidas. Sussurrava ordens que pareciam orações para extrair condenados das garras da polícia secreta. Era uma mulher de poder que se recusava a ser cúmplice, uma anomalia viva no coração de um sistema que exigia obediência cega. A guerra transmutou-se numa hidra devoradora. 1941 testemunhou o início da Operação Barbarossa. A Alemanha lançava-se sobre a imensidão russa, arrastando em seu rastro milhares de jovens italianos, rapazes da Calábria e do Piemonte que logo descobririam que a neve queima com mais certeza que o fogo. Mafalda acompanhava os relatos do fronte com uma angústia que lhe cavava as feições. Seus irmãos, seus amigos, todo o seu mundo estava prestes a ser triturado.
Sua irmã Giovanna, rainha da Bulgária, também jogava um jogo perigoso, opondo-se com firmeza silenciosa à deportação dos judeus de seu país, uma resistência da qual Mafalda era o eco em Roma e na Alemanha. As duas irmãs eram as últimas sentinelas de uma decência que seus maridos e pais haviam esquecido há muito tempo. O ano de 1943 foi o da fratura. Em julho, as botas aliadas pisaram o solo da Sicília. A fortaleza Europa não passava de uma peneira. O descontentamento que fervilhava nas fábricas de Turim e nos quartéis de Roma finalmente explodiu. Em 25 de julho de 1943, o verniz rachou. O grande conselho do fascismo, aquele círculo de fiéis que tudo aceitara, acabou por vomitar seu chefe. O rei Vítor Emanuel III, o pai de Mafalda, esse homem por tanto tempo apagado, por tanto tempo cúmplice pelo silêncio, encontrou finalmente a coragem para o ato final, destituiu Mussolini e ordenou sua prisão imediata. Em uma noite, o Duce passou da sacada do poder para o fundo de uma ambulância policial, prisioneiro da coroa que tanto humilhara. Roma celebrava a queda do ditador, ignorando que o lobo de Berlim não deixaria passar esse insulto. Hitler não via na destituição de Mussolini um ato político. Via uma traição de sangue, um insulto pessoal. E para ele, o elo mais fraco, o mais precioso e o mais odiado dessa família de traidores era ela. Mafalda não era mais apenas a esposa de um príncipe alemão, tornara-se a refém ideal de uma vingança que logo transformaria os palácios em salas de interrogatório. A cortina caía sobre o fascismo, mas erguia-se para um ato muito mais sangrento, onde uma princesa de sangue real pagaria pelos pecados de seu pai e pelas ambições de seu marido. As ruas de Roma explodiram em um júbilo que parecia uma febre mal curada. Era uma mistura de embriaguez, incredulidade e uma euforia tão frágil que chegava a ser patética. Bebia-se um vinho azedo à saúde da liberdade recuperada, dançava-se sobre os escombros do fascismo, ignorando que a sombra que se estendia sobre a Piazza Venezia não era a do crepúsculo, mas a de um carrasco que ajustava o fio de sua racha. A queda de Mussolini não era o fim do pesadelo, era a abertura das comportas do inferno. Em Berlim, a reação de Adolf Hitler não foi um grito, nem uma tempestade de fúria. Foi um silêncio de aço, uma frieza cirúrgica. Ele não entrou em pânico. Simplesmente acionou as alavancas de uma máquina de guerra que apenas esperava um sinal para triturar a Itália. Enquanto os romanos se abraçavam sob as janelas fechadas do palácio, as divisões da Wehrmacht já deslizavam para o sul, atravessando os Alpes como um veneno que escorre em uma veia aberta. O novo governo do Marechal Badoglio tentava jogar uma partida de pôquer com o diabo. Negociava-se em segredo com os aliados enquanto se jurava aos alemães uma fidelidade eterna. Um jogo duplo desesperado, uma dança sobre um vulcão que logo entraria em erupção. Hitler, cujo olfato para a traição era infalível, observava essa tragicomédia com um desdém soberano. Ele sabia que o pacto estava rompido, sabia que os Saboia pagariam um preço alto por ousarem lhe dar as costas. E no meio desse tabuleiro de traições cruzadas, Mafalda permanecia ali, imóvel, no coração de Roma, prisioneira de um destino que via chegar com uma clareza aterrorizante. Em 8 de setembro de 1943, o rádio cospe a notícia. O armistício foi assinado. A Itália muda de lado. Em poucas horas, a cidade eterna torna-se uma ratoeira. O rei e o governo fogem para o sul, abandonando o exército sem ordens e o povo sem escudo. Mafalda, porém, fica. Ela é a princesa que permaneceu na margem enquanto o navio real se afasta na noite, deixando-a sozinha diante da matilha. Existem armadilhas que se fecham com uma suavidade de veludo. Uma precisão tão matemática que só se percebe o estalido quando já é tarde demais para gritar. O alçapão que os nazistas cavaram sob os pés de Mafalda de Saboia foi uma obra-prima da crueldade burocrática. Tudo começou com uma mentira vulgar, uma fábula tecida pelos homens de Himmler. Após a fuga de seu pai, Mafalda tornara-se a refém mais valiosa da Europa, o troféu que precisava ser capturado a qualquer custo para humilhar a dinastia italiana. A embaixada da Alemanha em Roma foi o palco dessa infâmia. Um telefonema, uma voz contida, uma mensagem urgente. Seu marido, o príncipe Felipe, sofreu um acidente grave na Alemanha. Ele está ferido. Clama por sua presença. É preciso vir imediatamente à embaixada para organizar sua partida. Cada palavra dessa mensagem era um veneno. Felipe não sofrera acidente algum, mas já era um prisioneiro do regime que servira, jogado em uma cela por ordem de um Führer que não tolerava ter um genro italiano. Mafalda, cuja lealdade ao seu sempre fora seu calcanhar de Aquiles, não hesitou.
Ela pode ter sentido o cheiro de enxofre, pode ter percebido a anomalia no tom do interlocutor, mas a urgência do coração sufocou o instinto da presa. Ela dirigiu-se à embaixada em 9 de setembro de 1943, cruzando aquele limiar como quem entra em uma gaiola para a qual ela própria trouxera a chave. Lá dentro não havia ferido, nem médico, apenas o olhar vazio de um oficial da SS e o frio do mármore. Ela foi presa imediatamente, sem mandados, sem explicações, sem protocolo, uma princesa de sangue real tratada como uma espiã de baixo calão. No silêncio da embaixada, Mafalda compreendeu que sua vida acabava de parar, que o nome do Saboia não a protegeria mais contra a barbárie daqueles que haviam decidido apagar a nobreza do mundo. A notícia de sua prisão levou dias para atravessar o caos de uma Itália ocupada. Quando finalmente chegou aos que poderiam ter tentado salvá-la, Mafalda já estava longe, um número de identificação entre outros em um avião negro voando em direção à Alemanha. Sua primeira parada foi Berlim, a capital do pesadelo. Nas salas de interrogatório da Gestapo, sob a luz crua das lâmpadas que nunca se apagam, tentaram arrancar dela os segredos de seu pai, os planos dos aliados, as redes da resistência aristocrática. Tentaram quebrar essa mulher que Hitler chamava de a mais astuta das italianas. Mas deram de cara com um muro de silêncio. Mafalda não era mais uma princesa naquele instante. Ela se tornara uma fortaleza. Não lhes deu nada além do que era sem importância, guardando para si o essencial, com o queixo erguido diante dos carrascos uniformizados. Ela ainda não sabia que Berlim era apenas a antecâmara de um horror muito mais vasto, um lugar onde seu sobrenome não passaria de um eco sarcástico no vento gelado da Turíngia. A viagem rumo ao nada estava apenas começando. O homem que a encara naquela sala exígua de Berlim não vê uma mulher, vê um dossiê recalcitrante. Ele exala o cheiro de tabaco frio e suor, enquanto Mafalda, mesmo após dias de privação, parece ainda carregar a aura invisível dos palácios. Os interrogadores da Gestapo, acostumados a quebrar ossos e vontades, colidem contra um muro de madrepérola. Esperavam uma princesa de porcelana que se despedaçaria ao primeiro grito, uma aristocrata em prantos negociando sua liberdade em troca de segredos de família. Encontram apenas uma estátua de silêncio e dignidade. Seus olhos, sombrios e profundos, não desviam. Ela não suplica. Não recorda o seu título, pois sabe que neste novo mundo de couro e ferro, títulos são alvos. Separada dos filhos, ignorando o destino do marido, Mafalda busca em suas raízes milenares uma força que desorienta seus carrascos. Cada resposta é pesada. Cada palavra é uma lâmina afiada que não lhes oferece apoio algum. Para os cães de guarda de Himmler, essa resiliência é um insulto. Uma prisioneira que não se quebra é um fracasso para o sistema. Ela é perigosa demais para estar livre e ilustre demais para ser simplesmente executada sem provocar um cismo diplomático. Durante semanas, a princesa de Saboia flutua em um vácuo administrativo. É mantida nas entranhas dos escritórios da SS em Berlim. Um fantasma real do qual ninguém sabe o que fazer. Hitler quer sua cabeça. Mas seus conselheiros temem a imagem de um rei da Itália chorando por sua filha mártir. Buscam uma solução que alie a crueldade ao anonimato. Querem apagá-la sem matá-la imediatamente. A perversidade nazista dá à luz, então, um plano de uma escuridão absoluta. Ela será lançada no inferno dos campos, mas despida de sua identidade. Nos registros, Mafalda de Saboia deixa de existir. Torna-se Frau von Weber, um nome de cinzas. Um nome que não recorda nenhum trono, nenhum palácio, nenhuma aliança. Para o mundo exterior, para seus filhos que perscrutam o horizonte de Roma, a terra se abriu e a engoliu. Ela tornou-se uma desaparecida voluntária da burocracia do mal. A viagem termina nas colinas da Turíngia, onde o vento parece carregar os gritos dos séculos passados. Buchenwald, o bosque de faias. Que cinismo é necessário para nomear um abatedouro humano com a poesia da natureza? A poucos quilômetros dali, Weimar, a cidade de Goethe e Schiller, ainda dorme em seu sonho de humanismo e cultura. Mas na colina de Ettersberg, o humanismo foi esquartejado. Estabelecido em 1937, Buchenwald é uma usina de triturar almas. Quando Mafalda lá entra no outono de 1943, o ar está saturado com a fedentina dos corpos exaustos e do medo que escorre dos alojamentos. Ela tem 40 anos. Chega sem bagagens, sem joias, vestindo um vestido que em breve não passará de um trapo. Ela é Frau von Weber, um número entre dezenas de milhares de outros, judeus, resistentes, párias de toda a Europa.
No entanto, nesse cloaca de desumanização organizada, o milagre do reconhecimento acontece. Antes de descobrir como os outros deportados arriscaram suas vidas para proteger o segredo desta princesa caída do céu e a tarefa humilhante que os guardas lhe reservaram para tentar aviltá-la. Junte-se ao nosso círculo para não perder nada deste relato de sobrevivência. O anonimato de Frau von Weber é um véu furado. Nas fileiras dos prisioneiros, a notícia circula como uma corrente elétrica. Uma princesa italiana, a filha do rei, está entre eles. Para alguns, ela é um símbolo de esperança, a prova de que até os poderosos provam da mesma lama que eles. Para outros, é uma estranheza observada com uma piedade desconfiada. Alguns veteranos do horror decidem, em silêncio, velar por ela. Evitam-lhe as pedreiras, onde se morre em poucas semanas sob o peso do granito. Designam-na para trabalhos internos. Ela costura, ela limpa, ela remenda os uniformes daqueles que a oprimem. É um trabalho extenuante, marcado pelo frio que se infiltra nos ossos e pela fome que corrói o estômago como um ácido. Mas é sobrevivência. Mafalda nunca se queixa. Ela, que cresceu entre as sedas do Quirinal, maneja a agulha com uma humildade que impõe respeito até aos mais endurecidos. Sobrevive ao outono, quando a chuva transforma o campo em um lago de lodo negro. Sobrevive ao inverno, aquele primeiro inverno de 1943, onde o gelo da Turíngia ceifa os mais fracos durante a chamada da manhã. Ela resiste, sustentada pelo pensamento de seus filhos, ignorando que o verdadeiro teste, aquele que não deixará chance alguma para Frau von Weber, ainda está por vir sob o céu de Buchenwald. A primavera de 1944 não foi para Buchenwald o tempo do renascimento, mas o de uma agonia lenta e lamacenta. Mafalda de Saboia, escondida sob o pseudônimo irrisório de Frau von Weber, habitava esse nome como uma armadura de silêncio. Ela não se contentava apenas em sobreviver. Opunha aos seus algozes uma resistência que a Gestapo não previra, a dignidade absoluta na penúria. Testemunhas contariam mais tarde que seu olhar nada perdera do brilho dos palácios romanos, uma insolência involuntária que exasperava os guardas. Ela decidira, em um ato de vontade pura, que aqueles homens em uniformes negros jamais provariam a satisfação de sua abdicação. Mas a vontade, por mais real que seja, acaba sempre por colidir com a mecânica cega da destruição. A crueldade dos campos não é feita apenas de gritos e golpes. Ela reside na repetição, nessa erosão metódica da alma que transforma cada segundo em um combate contra o esquecimento de si mesmo. Cada manhã, a chamada sob o frio cortante da Turíngia recordava a Mafalda que ela não passava de uma função, uma ferramenta de costura ou de limpeza a serviço de um regime que a odiava. Comia aquela sopa rala que já não enganava seu estômago, dormia sob o cheiro da doença e do suor rançoso. Mas por trás dessa máscara de anonimato forçado, a princesa permanecia como a guardiã de um mundo que o arame farpado não podia alcançar. Ela observava o declínio do Reich com a lucidez de uma condenada. Pois naquele verão de 1944, o ar de Buchenwald tornou-se elétrico, carregado pelo eco das derrotas alemãs. A leste, as divisões soviéticas já não eram apenas um rumor distante. Eram uma onda de choque triturando tudo em seu caminho. A oeste, o sangue da Normandia já irrigava as estradas rumo a Paris. O grande Reich milenar encolhia-se como pele de ônagro e, em sua queda, tornava-se mais feroz, mais imprevisível. A pressão da derrota lia-se nos rostos dos SS, menos recursos, mais ódio. As rações de fome foram ainda mais reduzidas, transformando os prisioneiros em sombras transparentes. As barreiras sanitárias desmoronaram totalmente. O tifo e a tuberculose tornaram-se os verdadeiros mestres do campo, circulando com uma liberdade insolente pelos alojamentos superlotados, onde se morria às vezes na indiferença total do vizinho de beliche. Mafalda, porém, recusava essa indiferença. Usava suas mãos de musicista para suturar feridas. Usava sua voz para acalmar os moribundos. Compartilhava seu pedaço de pão, um tesouro de guerra com aqueles cuja chama vacilava baixo demais. Essa humanidade era seu maior erro estratégico e sua mais bela vitória. O destino, esse grande diretor cínico, escolheu o dia 24 de agosto de 1944 para desferir a estocada final. Naquele dia, o céu da Turíngia encheu-se de um bramido surdo que não era o de uma tempestade. Os bombardeiros aliados, as fortalezas voadoras vindas do oeste, surgiram no azul como anjos exterminadores. Seu alvo era claro: a Gustloff Werke, a fábrica de armamentos aninhada na encosta do campo,
onde o trabalho escravo alimentava a máquina de guerra nazista. Era um objetivo legítimo, uma excrescência industrial necessária de ser destruída para apressar o fim do massacre. Mas, a 20 mil pés de altitude, a fronteira entre a fábrica e o campo de concentração é apenas uma linha de giz ao vento. As bombas não têm consciência, elas não distinguem carrascos de vítimas, princesas de carcereiros. O dilúvio de fogo começou transformando o bosque de faias em um braseiro de aço e terra revirada. Os impactos aproximavam-se dos alojamentos, cada detonação arrancando um grito da terra. Mafalda encontrava-se na zona de perigo, encurralada entre os muros de sua própria prisão enquanto seus libertadores, por uma reviravolta trágica da história, estavam se tornando seus executores involuntários. A precisão cirúrgica prometida pelos Estados-Maiores logo se transformaria em um caos sangrento, deixando a princesa de Saboia diante de sua última provação, em uma paisagem de fumaça negra onde seu nome de Frau von Weber já não protegeria absolutamente nada. O céu da Turíngia se rasga em um estrondo de apocalipse. Não são mais os cantos nazistas que fazem os muros tremerem, mas o trovão das fortalezas voadoras aliadas. Em 24 de agosto de 1944, a libertação chega, mas ela traz o rosto da morte cega. As bombas não escolhem seus alvos, elas despencam com uma indiferença matemática sobre a fábrica de morte e sobre aqueles que deveriam libertar. É a ironia mais sombria desta guerra. Aqueles que voam em socorro da Europa são os mesmos que irão despedaçar o corpo da princesa. Mafalda está lá, em meio às chamas, sob um dilúvio de aço que pulveriza os alojamentos. O caos é total. Grita-se em todas as línguas da Europa supliciada, mas o céu permanece surdo. Quando a fumaça se dissipa, a silhueta de Frau von Weber jaz entre os escombros. Ela não passa de uma ferida viva. Seu braço esquerdo é uma massa de carne carbonizada dilacerada pelos estilhaços. Em um mundo normal, sob os lustres do Quirinal, teriam chamado os melhores cirurgiões do continente. Teria sido usada a morfina mais pura. Mas Buchenwald não é um mundo normal, é um laboratório da abjeção. Arrastam a filha do rei para a enfermaria, o Revier, que, na gramática nazista, não é um santuário de cura, mas uma antessala da vala comum. Lá, sob os néons pálidos, começa o verdadeiro suplício. A infecção se instala com a rapidez de um predador. O corpo de Mafalda, enfraquecido por meses de privações, medo e silêncio, não consegue mais lutar. A gangrena sobe, negra e implacável, ao longo daquele braço que outrora ostentara as joias da coroa de Saboia. Os médicos prisioneiros, homens quebrados que tentam salvar migalhas de humanidade, compreendem que não há mais escolha. É preciso amputar. A cena é de uma brutalidade medieval, sem anestesia digna do nome, sem instrumentos estéreis. Apenas o frio do aço sobre o osso e o grito abafado de uma mulher que é retalhada em nome de uma sobrevivência irrisória. Mafalda suporta o inominável com uma dignidade que aterroriza seus guardas. Ela não grita como uma vítima, ela sofre como uma soberana. O braço cai, mas a vida esvazia-se com ele. Os 4 dias seguintes são uma agonia solitária, registrada apenas pelas sombras do campo. Mafalda está consciente em flashes. Naquela câmara de morte, ela não pede graça nem perdão. Murmura nomes: Maurício, Henrique, Otto, Elizabeth. Seus filhos são seu único ancoradouro, enquanto todo o resto, os tronos, os títulos, as alianças, evaporou-se no cheiro da gangrena. Ela morre mais pela separação do que pelo escalpelo. Em 28 de agosto de 1944, o coração da princesa para. Ela tem 41 anos. Morre em um anonimato gélido, sem um padre, sem um beijo, sem uma mão amorosa para lhe fechar os olhos. Morre como Frau von Weber, um número insignificante na contabilidade do crime. O regime nazista, em sua covardia burocrática, nada diz. Nenhum comunicado, nenhum luto nacional. Atiram o corpo da filha de Vítor Emanuel III em uma vala comum, amontoado de qualquer jeito com os cadáveres anônimos do campo. Hitler conseguiu. Ele apagou a princesa. Para o resto do mundo, ela é uma sombra desaparecida nas dobras da guerra. Sua família, vagando pelo sul da Itália ou escondida nos escombros da Alemanha, nada sabe. Por mais de um ano buscarão um rastro, uma carta, um sopro de vida colidindo contra o muro de mentiras das autoridades alemãs. Os carrascos respondem com silêncios polidos ou dar de ombros. Para eles, Mafalda de Saboia nunca existiu. O tempo acaba sempre por devolver o que o homem tenta enterrar. Anos após a queda do Reich, a verdade finalmente rastejou para fora das cinzas de Buchenwald. Encontraram as testemunhas, exumaram os dossiês secretos
Devolveram um nome a Frau von Weber, mas o mal estava feito. A princesa que tudo sacrificara por sua consciência repousava agora na história como o símbolo da impotência da nobreza diante da barbárie industrial. A guerra não faz distinção entre o sangue azul e a lama. O monograma real no lenço de seda, aquele que deixamos no início deste relato, acabou por ser devorado pela terra da Turíngia. Nada resta do luxo, nada da elegância, nada dos protocolos rígidos do Quirinal. Resta apenas a memória de uma mulher que, no momento de perder tudo, escolheu não perder sua dignidade. Mafalda de Saboia retornou ao pó, levando consigo o segredo de suas últimas palavras, deixando para trás uma Europa em ruínas que teria de aprender a viver sem seus reis, mas com o peso eterno de seus pecados. A princesa morreu sozinha, mas seu silêncio grita ainda mais forte que as ordens de seus algozes. O que resta de uma dinastia quando a luz se apaga? Nada, exceto a lembrança de uma sombra que se recusou a dobrar. O silêncio que se seguiu ao desaparecimento de Mafalda de Saboia não foi um esquecimento, mas uma operação deliberada de apagamento. Nos escritórios da Wilhelmstrasse, a tinta das listas ainda não havia secado e seu nome já estava riscado, transformando uma princesa de sangue real em uma não-pessoa. Ninguém admitia nada, os diplomatas davam de ombros, os oficiais da Gestapo fingiam ignorância. Haviam matado a mulher, era preciso agora assassinar a sua memória. Foi o desaparecimento molecular de um ser humano, orquestrado com a precisão de um relojoeiro cujo mecanismo produziria apenas o vazio. Enquanto Mafalda se apagava nas sombras de Buchenwald, seu marido, Felipe de Hesse, sofria a mordida de uma ironia tão feroz que parecia escrita por um dramaturgo sádico. Em setembro de 1943, quando o corpo de sua esposa ainda estava intacto, porém, já condenado, os nazistas fechavam suas garras sobre ele. Hitler já não berrava sua fúria, agia com a frieza de um predador ferido pela defecção italiana. Felipe, o mensageiro de confiança, o homem que sussurrava aos ouvidos dos ditadores, não passava agora de escória política. O Führer já não via nele o genro de um rei, mas o símbolo de uma traição que precisava ser punida na carne. O homem que consagrara sua vida a construir pontes entre Roma e Berlim descobria que essas pontes levavam apenas à forca. Foi jogado nas masmorras de Flossenburg e depois no inferno de Dachau. Acreditara que seu sangue azul e os serviços prestados fariam dele um intocável. Não era mais que um número de registro, um espectador impotente da destruição do mundo que ajudara a construir. A cegueira política de Felipe tinha um preço, e foi Mafalda quem pagou os juros mais sangrentos. Felipe sobreviveu ao naufrágio. Em maio de 1945, quando os portões de Dachau voaram pelos ares sob a pressão dos aliados, foi um espectro que saiu de lá, um homem devastado cuja pele colava nos ossos, assombrado por uma única obsessão: encontrar Mafalda. Ele buscou um rastro no caos de uma Europa em ruínas, interrogando os escombros e os sobreviventes. Mas a resposta que obteve foi um martelar de dor. A verdade não veio de um comunicado oficial, mas da boca das sombras. Os médicos prisioneiros de Buchenwald que saíram vivos do abatedouro começaram a falar. Descreveram aquela mulher que chamavam de Frau von Weber com uma piedade que contrastava com o horror ao redor. Relataram a amputação, a falta de morfina, a coragem de uma princesa que nunca exigira uma coroa, mas apenas notícias de seus filhos. A notícia da morte de Mafalda atingiu a casa de Saboia como um obus de grosso calibre. O rei Vítor Emanuel III recebeu o baque com aquela frieza aristocrática que frequentemente esconde um desmoronamento interior. Era um monarca sem reino, um pai sem filha, um homem cujo reinado terminava na desonra e no sangue. A tragédia de Mafalda era a prova cabal de que sua aliança com o nazismo fora um pacto com o nada. O regime que ele legitimara com seu silêncio não respeitou seu título nem sua descendência. Em junho de 1946, o povo italiano cortou o último vínculo. A República foi proclamada, enviando Saboia para os caminhos do exílio. Mas o exílio político não era nada comparado ao exílio eterno de Mafalda. Durante anos, os restos mortais da princesa permaneceram misturados à terra anônima de Buchenwald. Ela estava lá, em uma daquelas valas comuns que os soldados americanos descobriram em abril de 1945 com um horror que nenhuma câmera conseguiu capturar totalmente. Os soldados viram pilhas de corpos, uma indústria da morte tão vasta que desafiava a razão. Mafalda era uma dessas vítimas, uma poeira de estrela real perdida em um oceano de cinzas.
Acabaram identificando seus restos, devolvendo-lhe um nome, mas a testemunha silenciosa de seu calvário continua sendo aquela colina da Turíngia. O bosque de Faias guarda o seu segredo. A morte de Mafalda não é apenas o relato de uma princesa mártir. É a constatação gélida de que no coração da tempestade totalitária, até mesmo os tronos mais antigos não passam de pedaços de lenha que as chamas do ódio devoram sem hesitar. Ela partiu sem alarde, deixando para trás uma pergunta que ainda assombra os corredores dos palácios vazios. De que vale uma coroa diante da escuridão? Apenas a dignidade, aquela que ela manteve até o último suspiro na enfermaria do campo, parece ter sobrevivido ao incêndio. O general Dwight Eisenhower não era um poeta, era um arquiteto da destruição militar. No entanto, ao entrar no recinto de Buchenwald na primavera de 1945, o vencedor da Europa vacila. O cheiro de carne carbonizada e fezes desafia qualquer estratégia. Imediatamente ele dá uma ordem implacável. Tragam as câmeras, fotografem cada cadáver, registrem cada olhar vazio. Eisenhower sabe que a humanidade é covarde, que um dia homens de terno confortavelmente instalados em escritórios dourados tentarão negar a existência dessa usina de triturar almas. É nesse frenesi de documentação, em meio aos registros manchados de sangue e às listas de inventário mantidas com um rigor psicopata, que o segredo do Barracão 15 vem à tona. Ao cruzar os murmúrios dos sobreviventes esqueléticos e as fichas de admissão, a máscara de Frau von Weber acaba por se fissurar. A princesa da Itália emerge das cinzas. O choque é sísmico. A Europa do pós-guerra, ocupada em contar seus milhões de mortos, descobre que o monstro devorou com o mesmo apetite o camponês polonês e a filha de um rei. O horror não tem hierarquia. Que redenção se pode esperar quando a barbárie se convida para a mesa dos reis? O retorno de Mafalda não tem nada de um conto de fadas. É uma negociação política fria e trabalhosa. Seus restos mortais são finalmente exumados da lama alemã para serem repatriados à Itália na cripta glacial de Superga, perto de Turim. Ela se junta ao mausoléu dos príncipes de Saboia, deitada sob o mármore pesado da culpa nacional. É uma reparação de fachada. Um caixão de honra não costura um braço amputado a vivo. Para seus 4 filhos, Maurício, Henrique, Otto e Elizabeth, esse túmulo é apenas um ponto de ancoragem para uma dor fantasma. Eles crescerão com esse veneno lento nas veias. A certeza de que sua mãe foi sacrificada no altar da covardia dos reis e da loucura dos ditadores. Uma ferida que não se fecha, mas que se enquista. O sangue azul chora como o sangue vermelho. E enquanto isso, o verdadeiro cúmplice dessa tragédia ainda respira. Felipe de Hesse, o marido mundano, o servidor zeloso da Ordem Negra, o confidente de Hitler, sobrevive. Ele é libertado pelos aliados em Dachau, magro, patético, mas vivo. A crueldade da história é obscena. Ele morre confortavelmente em 1980. 35 anos adicionais caminhando sobre a terra. Terá ele sentido o peso do sangue de Mafalda em suas mãos todas as noites? Terá ele visto o rosto gangrenado de sua esposa nos espelhos de seus salões? A história não se importa. O veredito é inapelável. O mundo que Felipe construiu com uma paixão devoradora é o mesmo mundo que desmembrou a mulher que dividia sua cama. A justiça humana é uma farsa. Mas o maior crime cometido contra Mafalda não é seu assassinato, é seu apagamento. O silêncio que soterrou seu nome durante décadas não se deve ao acaso. É uma conspiração da memória, um assassinato institucional. A Itália de 1946, embriagada com sua nova república, bane o Saboia. A Constituição proíbe os homens da família de pisarem em solo nacional. A monarquia é uma mancha que precisa ser limpa com água sanitária. Mafalda torna-se um dano colateral desse expurgo político. Falar dela era arriscar despertar empatia por uma dinastia caída. Preferiu-se então despejar concreto sobre sua lembrança. A razão de Estado não tem lágrimas. Esse mutismo protegia os vivos ao condenar uma morta à noite eterna. Há também a covardia moral da Europa do pós-guerra. Queriam-se narrativas puras. Heróis imaculados da resistência lutando contra monstros sádicos da Gestapo. Mafalda perturbava essa contabilidade binária. Como glorificar uma santa que havia se casado com um oficial da SS? Ela era a consciência do inimigo e a vítima do sistema. Essa nuance era intolerável para uma sociedade que buscava se lavar de seus próprios pecados. Apagaram a princesa porque seu fantasma levantava perguntas perturbadoras demais sobre o comprometimento das elites globais. Por fim, a aritmética da destruição fez o resto. 60 milhões de cadáveres pelo mundo.
Nesse oceano de valas comuns, a tragédia de uma alteza real não passava de uma nota de rodapé, um detalhe de elegância esmagado pela estatística industrial da carnificina humana. Eis-nos de volta ao ponto de partida. O vento ainda sopra sobre as colinas da Turíngia. Buchenwald não é mais do que um museu do desespero, mas se você raspar a terra negra e gelada, lá onde as fortalezas voadoras cuspiram seu fogo, talvez encontre um fio de ouro manchado de sangue. O monograma de um lenço de seda. O testemunho silencioso da traição final. Pertencia a uma mulher que possuía os palácios de Roma e que não levou consigo nada além de sua alma diante da lâmina enferrujada de um açougueiro. A corte dos reis ruiu, os impérios de 1000 anos queimaram, mas na lama anônima do barracão 15, o silêncio de Mafalda de Saboia continua a julgar o mundo. A história oficial escolhe sempre esquecer o que a incomoda, mas a terra, ela nunca esquece o sangue que a fazem beber. 6 milhões de judeus transformados em fumaça negra, 20 milhões de soviéticos ceifados na neve rubra e na lama, dezenas de milhões de civis esmagados sob os escombros de uma Europa transformada em um abatedouro a céu aberto. A aritmética do genocídio é uma máquina implacável que esmaga o indivíduo sob o peso aterrador dos zeros. Nesse matadouro continental, a morte de uma princesa italiana atrás dos arames farpados de Buchenwald não passava, estatisticamente falando, de uma anomalia. Uma gota de sangue azul diluída em um oceano de cinzas proletárias. A história do pós-guerra, embriagada por sua própria tragédia e preocupada em forjar martirológios coletivos politicamente úteis, escolheu desviar o olhar. A razão de Estado exige a amnésia, mas o silêncio nunca é um túmulo perfeitamente selado. O sangue, mesmo o real, acaba sempre escorrendo por baixo das portas da memória. Aqueles que carregavam seu sobrenome não aceitaram esse desaparecimento de conveniência. Maurício, o filho mais velho, tinha 17 anos quando a porta da embaixada da Alemanha se fechou sobre sua mãe. Nunca nos curamos de uma amputação fantasma. Tendo se tornado homem, ele transmutou seu luto em uma caçada metódica. Não buscou construir uma lenda dourada ou uma hagiografia para os salões. Ele queria a autópsia cirúrgica de um crime de Estado. Percorreu uma Alemanha ainda marcada pelas cicatrizes das bombas, interrogando as sombras resgatadas de Buchenwald, forçando o acesso aos arquivos que tanto vencedores quanto vencidos se esforçavam para esconder sob a poeira. Ele buscava as últimas batidas do coração de uma mulher que o mundo inteiro riscava dos registros oficiais, e o que os fantasmas lhe murmurariam ultrapassava a compreensão. Antes de ouvir a verdade atroz exumada dos cadernos da Gestapo e de compreender a última lição deixada pela princesa, junte-se ao nosso círculo para não perder nada do que a história tenta apagar. Os espectros do campo de concentração começaram a falar. Os sobreviventes, homens e mulheres de olhos vazios que haviam compartilhado a mesma lama, não tinham motivo algum para bajular a monarquia. No entanto, seus testemunhos se cruzavam com uma precisão devastadora. Um médico prisioneiro tcheco, que assistira à sua agonia na enfermaria da morte, quebrou a lei do silêncio em suas memórias dos anos 60. Ele não descrevia uma aristocrata mimada exigindo privilégios ilusórios. Ele descrevia uma mulher cujo corpo apodrecia de gangrena, mas que, em seus breves lampejos de lucidez, ignorava a própria carne putrefata para perguntar sobre as outras moribundas. Ela ordenava, com o pouco fôlego que lhe restava, que sua parca ração de água turva fosse dada àquelas que ainda conseguiam abrir os olhos. Não era um espetáculo para a posteridade. Era a rebelião final de uma consciência que se recusava a ser aviltada pela engenharia nazista da desumanização. A nobreza não é um título, é uma decisão que se toma diante do nada. A Itália levou décadas para sustentar o olhar desse fantasma. Foi preciso esperar o desgaste do tempo, nos anos 70 e 80, para que a distância histórica dissolvesse a censura tácita da República. Os cofres fortes foram arrombados por historiadores que recusavam a versão oficial. O que encontraram nos arquivos de Berlim era uma acusação esmagadora contra a covardia da época. As notas amareladas da Gestapo exalavam uma paranoia glacial em relação à princesa, provando que ela foi caçada e catalogada como uma ameaça mortal muito antes da armadilha de Roma. Os arquivos revelavam redes de financiamento clandestinas, documentos falsificados, judeus exfiltrados graças ao seu nome usado como escudo. Descobriram cartas escritas com pulso firme, revelando uma clarividência política que ridicularizava a cegueira de generais e ministros cobertos de medalhas. Mafalda de Saboia não era uma vítima que caíra por acaso. Ela era uma inimiga jurada do Reich, abatida como represália à sua própria luz. Eis-nos de volta ao ponto de ruptura,
lá onde a carne volta a ser pó. Buchenwald, agosto de 1944. A testemunha silenciosa desta tragédia não é um livro de história, é um monograma real. 2 letras entrelaçadas em fio de ouro sobre um lenço de seda fina que apodrece definitivamente na lama negra e gelada da Turíngia. Este pedaço de tecido, que outrora secara a leveza dos salões do Quirinal, encharcou-se com o sangue de uma mulher que ninguém, nem seu marido em uniforme das SS, nem seu pai em seu trono vacilante, soube proteger. Mafalda desceu à vala comum despojada de sua coroa, de sua identidade e de seu braço, mas sua alma permaneceu inalcançável. O verdadeiro poder não reside nos palácios que são dinamitados, ele reside naquilo que nos recusamos a ceder ao carrasco. O vento de Ettersberg não canta a paz, ele uiva um aviso a todas as gerações. Se você aguçar os ouvidos, a terra ainda grita a terrível verdade. Os tiranos podem triturar os corpos, mas a história acaba sempre cuspindo os nomes que eles tentaram apagar. O abismo fechou-se sobre ela, mas foi ela quem conquistou a eternidade. Os arquivos, quando forçados a vomitar seus segredos, revelam por vezes verdades mais cortantes que baionetas. Por trás da espessa cortina de poeira das chancelarias, os historiadores acabaram por desenterrar as provas de uma insurreição do espírito. Mafalda de Saboia não era uma folha morta levada pela tempestade. Era uma mulher que, no cerne do turbilhão, ousou escolher. Em um século onde a neutralidade era uma forma de suicídio moral e onde o alinhamento com o mais forte era a regra de sobrevivência, ela traçou sua própria rota, sem barricadas, sem discursos inflamados sob os refletores da propaganda, mas através de uma sucessão de recusas íntimas, de desobediências silenciosas e de atos de resistência molecular. Sua bússola interior nunca se desorientou, mesmo quando o polo magnético da Europa se deslocara em direção ao inferno. Esse legado é o mais árduo de transmitir, pois ele recusa a gramática binária do cinema. Mafalda não é uma heroína de celuloide. Ela habita essa zona cinzenta, essa fronteira frágil onde se misturam a prudência da mãe e a temeridade da justa. Ela nos obriga a encarar de frente a complexidade de uma existência onde o silêncio não é cumplicidade, mas uma estratégia de sobrevivência para os oprimidos que ela protegia. Manter a integridade quando o mundo inteiro se lambuza na abjeção não é um gesto de conforto, é um martírio diário. Mafalda de Saboia propõe uma pergunta que ainda queima os lábios da nossa modernidade. O que resta de nós quando tudo o que nos define, títulos, riquezas, alianças, nos ordena trair nossa humanidade, seu calvário, não é um incidente isolado? Inscreve-se em uma corrente subterrânea, uma aristocracia da consciência que irriga as margens esquecidas da Segunda Guerra Mundial. É a história dessas elites que, possuindo todas as cartas para pactuar com o diabo e conservar seus privilégios, escolheram virar a mesa. Para compreender esse fenômeno, é preciso primeiro autopsiar a sedução venenosa que o fascismo exerceu sobre as altas esferas europeias. Nas décadas de 20 e 30, Mussolini e Hitler não apareciam como bárbaros, mas como baluartes. Prometiam a ordem contra o caos vermelho, a estabilidade contra a decadência do pós-guerra. Para muitos, como Felipe de Hesse, a ilusão foi total. Uma embriaguez que só se dissipou nas cinzas dos palácios bombardeados. Mas para Mafalda, o verniz rachou muito antes da primeira detonação. Ela não esteve sozinha nessa dissidência do sangue azul. Sua irmã Giovanna, rainha da Bulgária, travava um combate espelhado, uma resistência passiva que acabou por abalar a certeza dos carrascos. Ao lado de seu marido, o rei Boris III, ela teceu um véu de proteção em torno dos cidadãos judeus de seu reino. Os números gritam o que os livros escolares há muito murmuram. 50.000 judeus búlgaros sobreviveram à tormenta, uma anomalia estatística em meio ao Holocausto, um milagre administrativo arrancado pela vontade daqueles que recusavam o inevitável. 2 irmãs, vindas do mesmo ventre, nutridas pelo mesmo leite real e pelos mesmos princípios imutáveis do Quirinal, encontraram-se em extremidades opostas de um continente em chamas. Cada uma, com suas ferramentas, com seu coragem, recusou-se a ceder. Mafalda pagou o preço do sangue em Buchenwald, enquanto Giovanna lutava contra os decretos de deportação. Há nessa ética familiar uma lição de tenacidade que transcende os séculos. Elas nos recordam que o poder não é um fim, mas uma responsabilidade, e que a coroa não passa de um círculo de espinhos para aquele que se recusa a curvar-se diante da força bruta. O bosque de faias da Turíngia pode ter devorado o corpo da princesa, mas não pôde digerir seu exemplo.
Mafalda de Saboia apagou-se como Frau von Weber, amputada, sozinha e esquecida. Mas renasce hoje como a figura de proa daqueles que dizem não. Sua história é um grito solene que atravessa os arames farpados do tempo para nos lembrar que, ao fim da noite, a única coisa que os tiranos não podem nos roubar é a dignidade de nossas escolhas. A princesa morreu, mas a mulher, em sua brutal elegância moral, é agora eterna. Não é um acaso, mas o produto de uma alquimia rara entre educação e caráter. As raízes dessa resiliência mergulham no exemplo materno, o da rainha Helena, uma mulher cuja integridade não era uma postura de corte, mas uma respiração natural. No entanto, a história de Mafalda é indissociável do naufrágio abissal das elites europeias diante da peste parda. Foi a grande renúncia do sangue azul, das mitras, dos capes e dos conselhos de administração. As instituições que possuíam o prestígio, as riquezas e o peso político necessários para sufocar o monstro em seu berço, escolheram, em sua maioria, a colaboração servil ou uma passividade que equivalia à cumplicidade. As razões para essa demissão moral são tão variadas quanto desprezíveis. Havia aquele anticomunismo visceral que fazia ver em Hitler e Mussolini baluartes providenciais contra o espectro soviético. Havia aquele antissemitismo latente, esse veneno discreto que tornava a perseguição aos judeus tolerável aos olhos daqueles que se acreditavam civilizados. E, acima de tudo, havia o cálculo sórdido dos interesses de curto prazo, esse pragmatismo de fachada que era, na realidade, apenas a máscara da covardia. Nesse deserto de coragem, a exceção Mafalda brilha com um fulgor insuportável. Ela não era diferente por um excesso de bravura física, mas por uma clareza de visão absoluta. Ela compreendera, com aquela inteligência política que os próprios nazistas temiam, que os regimes totalitários nunca são parceiros, mas predadores. Eles devoram a mão que os alimenta assim que não precisam mais de sua proteção. Essa lucidez teve um preço desmedido. Certamente a mentira ou o silêncio poderiam ter salvado sua vida. Outros membros de casas soberanas navegaram nas águas turvas do Terceiro Reich com uma flexibilidade moral que lhes permitiu alcançar a outra margem, o corpo intacto, mas a honra em farrapos. Mas para Mafalda, calar-se teria sido uma forma de suicídio interior, uma traição de seu próprio ser tão profunda que era por natureza impensável. Ela não podia se tornar a sombra de si mesma para agradar carrascos de luvas brancas. Uma pergunta assombra inevitavelmente o seu rastro. Se ela tivesse fechado os olhos, se tivesse abraçado a suástica com o fervor dos oportunistas, teria ela morrido em sua cama cercada de privilégios? Provavelmente. Mas não estaríamos contando a sua história. O que torna o destino de Mafalda inesquecível não é o seu título, é a sua recusa em ser o que o sistema exigia dela. Ela não é uma santa de vitral, nem uma mártir de legenda religiosa. Ela é uma mulher de carne e sangue que teve a oportunidade de escolher o caminho da facilidade e preferiu o abismo à conivência. Ela nos legou algo muito mais precioso do que um diadema ou um título. A prova de que é possível permanecer íntegro quando o mundo inteiro suplica para que você deixe de sê-lo. Os mecanismos do poder totalitário que trituraram Mafalda não abandonaram o palco da humanidade. Eles apenas mudaram de figurino, aprenderam novas linguagens, refinaram seus métodos de sedução. A lógica permanece inalterada. Corroer os espaços de resistência interior, transformar a sobrevivência em cumplicidade e o heroísmo em uma forma de loucura suicida. Diante dessa mecânica, o relato de Mafalda de Saboia deixa de ser uma crônica do passado para se tornar uma interpelação brutal do nosso presente. Ela nos pergunta, através do tempo e dos arames farpados, o que faríamos se o preço da verdade fosse a nossa vida? Não há resposta abstrata para essa pergunta. A resposta só se encontra no estrondo dos fatos e no segredo das consciências, lá onde a luz se recusa a apagar. O silêncio da cripta de Superga não é um fim. É um eco que nos lembra que, mesmo amputada, mesmo humilhada, mesmo jogada em uma vala sem nome, uma mulher pode permanecer soberana de seu próprio destino. Mafalda de Saboia partiu como Frau von Weber, mas permanece pela eternidade como a testemunha silenciosa da derrota do mal diante de uma alma que não sabia dobrar. O bosque de faias pode bem guardar seus segredos. A história, enfim, fez justiça à princesa que escolhera a sombra para salvar o essencial. Mafalda respondeu com seus atos,
E sua resposta, embora lhe tenha custado a vida, permanece como uma das mais límpidas e honestas que a história desse período de trevas pode nos oferecer. Existem relatos que se apagam com o último suspiro de seus protagonistas, e outros que, por sua própria força gravitacional, continuam a assombrar os séculos. A história de Mafalda de Saboia pertence a esta segunda categoria. Ela pareceu parar em 28 de agosto de 1944, no ar viciado de uma enfermaria em Buchenwald. Mas aquilo era apenas um ponto de sutura na trama do tempo. Ela continuou a irrigar o mundo através dos relatos dos sobreviventes, nos dossiês que pesquisadores exumaram década após década na memória ferida de seus filhos e netos. E finalmente alojou-se nessa consciência coletiva que uma sociedade constrói quando decide enfim olhar para o seu passado sem piscar. O reconhecimento oficial chegou com uma lentidão insultuosa, como sempre acontece com as verdades que perturbam os arranjos políticos do presente. A Itália levou gerações antes de conceder a Mafalda um lugar digno em sua memória nacional. Primeiro, porque seu nome era um estigma republicano. Depois, porque sua trajetória pulveriza as categorias simplistas onde gostamos de organizar os mortos. Ela não era uma resistente no sentido administrativo do termo. Não figurava em nenhuma lista de redes clandestinas, não portava armas, não conspirava em porões para dinamitar comboios. Não possuía nenhum desses certificados de heroísmo que a burocracia do pós-guerra exigia para conceder sua vênia. Ela era algo muito mais insaisível e, em última análise, muito mais precioso. Ela habitava a resistência moral no único santuário que ninguém poderia lhe arrancar, seu foro íntimo. Esta forma de dissidência, a mais antiga e fundamental da humanidade, é também a mais complexa de arquivar. Ela não deixa rastros de tinta em ordens de missão. Deixa marcas indeléveis nas almas daqueles que a observaram. Sobrevive nos testemunhos daqueles médicos prisioneiros, daquelas companheiras de alojamento, daqueles seres anônimos que compartilharam com ela o calvário dos últimos meses. Quando, décadas mais tarde, perguntavam a esses sobreviventes sobre suas memórias de Buchenwald, o nome de Frau von Weber retornava com uma regularidade que nada devia ao acaso. O que guardavam na memória não era a imagem de uma princesa caída, envolta em sua arrogância, mas a de uma mulher que encontrara o meio de permanecer útil aos outros, mesmo no coração da abjeção mais total. Em um local concebido para triturar metodicamente qualquer traço de humanidade, Mafalda escolhera a cada manhã, a cada chamada, a cada insulto permanecer humana. Não era um heroísmo de teatro, mas uma resistência do cotidiano, a mais difícil que existe. Ela compartilhava seu pedaço de pão amanhecido, ouvia aqueles que o desespero logo emudeceria no silêncio. Lembrava aos que a cercavam por sua simples presença que eles ainda eram homens e mulheres e não meros números destinados ao crematório. Este legado, esta maneira de habitar o mundo com uma dignidade soberana até o limiar da vala, é o que faz com que seu relato transcenda as circunstâncias da guerra. Não é uma crônica sobre 1944, nem um estudo sobre a aristocracia europeia ou os pactos germano-italianos. É uma meditação brutal sobre o que significa permanecer fiel a si mesmo quando o universo inteiro conspira para quebrá-lo, sobre o preço dessa fidelidade e sobre a necessidade absoluta de pagá-lo. Mafalda quitou essa dívida sem hesitar, pelo menos nunca o demonstrou. O que se passou nas câmaras secretas de sua mente, nesses espaços de dúvida e terror puro que cada ser humano carrega em si, nos é para sempre interditado. A história não tem chaves para abrir corações. Ela só tem alcance sobre os atos. E os atos de Mafalda, desde os anos em que exfiltrava discretamente os perseguidos até o seu último estertor na enfermaria, traçam uma linha de uma coerência tão cortante que não precisa de artifícios para parecer extraordinária. Mas antes de encerrar este capítulo de sangue e seda, resta uma dimensão de sua existência que exige ser nomeada. Uma verdade que age como um martelar final sobre os caixões dourados da Europa antiga, o estilhaçar do privilégio. Pois ao entrar no barracão 15, Mafalda não perdeu apenas sua liberdade. Ela provou que os títulos nada são diante da barbárie, a não ser uma razão suplementar para morrer de pé. Mafalda de Saboia possuía tudo o que o imaginário humano concebe como um escudo absoluto. Ela carregava um nome que fazia tremer os lustres das embaixadas. Estava ligada pelo sangue às linhagens mais antigas e poderosas do continente. Tinha um marido instalado no coração do aparelho de Estado do Reich, um homem que jantava à mesa dos carrascos. Dispunha de recursos, redes, segredos e proteções que deveriam tê-la tornado intocável. No entanto,
No momento em que a besta decidiu que ela era um estorvo, esse arsenal de privilégios evaporou-se como névoa sob um sol de chumbo. Nada a protegeu. Nem seu pai, o rei, nem seu marido, o príncipe da esse, nem seu sangue real. É aqui que reside a lição mais brutal e necessária do seu calvário, a fragilidade obscena do privilégio diante da mecânica totalitária. Os regimes que se constroem sobre o cadáver da lei e o desprezo pela dignidade humana não conhecem postos, títulos ou deferências diplomáticas quando golpeiam. Eles protegem os instrumentos úteis e trituram as consciências incômodas, pouco importando o brasão que adorna sua prataria. Diante de tal lógica, o único baluarte não é o nascimento, mas a resistência coletiva. Esse recuso organizado de uma sociedade inteira em considerar que a dignidade humana seja uma variável ajustável. Mafalda não conseguiu erguer esse exército de consciências. Estava desesperadamente sozinha em um mundo onde a maioria já havia trocado sua bússola moral pela promessa de uma sobrevivência individual. Mas, dentro das fronteiras estreitas de sua cela e de seu silêncio, ela fez tudo o que sua alma exigia. E no inferno de 1944, isso não era pouco. Era tudo. Ao evocarmos hoje Mafalda de Saboia, essa princesa da Itália agonizando aos 41 anos em um barracão de Buchenwald sob um nome falso, a tentação é fechar-se no voyeurismo da tragédia. É fácil apiedar-se da injustiça flagrante de seu destino, mas deter-se no sangue e nas lágrimas seria uma insulsa à sua memória. O cerne de seu relato não é sua queda, mas sua postura. É a coerência de uma mulher que se recusou a tornar-se o reflexo deformado de sua época, preferindo pagar o preço mais alto para permanecer ela mesma. O mundo que a assassinou desapareceu sob as bombas, mas os ingredientes que o compuseram, a indiferença, a cumplicidade das elites, a erosão lenta dos limites morais, são venenos que ainda circulam em nossas veias modernas. A história de Mafalda é uma pergunta ardente lançada ao rosto do presente. Ela nos questiona o que faríamos se a integridade se tornasse, de repente, um crime passível de morte. Mafalda de Saboia, princesa da Itália, Frau von Weber nos registros da morte, escolheu ser justa quando a justiça era uma condenação. Ela pagou cada centavo dessa escolha com sua vida e, 80 anos depois, sua voz atravessa os arames farpados do tempo com uma clareza que os séculos jamais poderão sufocar. O monograma de ouro pode ter se manchado na lama da Turíngia, mas o brilho de sua recusa permanece. Esta história pertence agora àqueles que se recusam a acreditar que o valor de um ser se mede por sua utilidade para o poder. Pertence àqueles que, como ela, sabem que a dignidade não tem preço, mas tem um custo. Antes de deixar esta princesa repousar enfim sob o mármore da história, pergunte-se: qual é o peso do seu próprio silêncio? Mafalda partiu na noite, mas nos deixa esta luz crua, insuportável e magnífica. Ao fim do horror, resta apenas aquilo que aceitamos perder para permanecermos de pé. Ela não é mais uma vítima. Ela é a testemunha eterna da nossa própria capacidade de dizer não.